E aí galera do canal Dev Full Stack, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje a gente tem a quarta aula do nosso curso de algoritmos com C Sharp. E nessa aula a gente vai falar sobre estruturas condicionais que a gente chama no algoritmo como if, else e else if. Então, o que são estruturas condicionais? Se a gente pegar pelo mundo real, a gente pode encarar como estruturas condicionais nossas vivências. Então, a gente pode pensar que cada ação que a gente toma, geralmente, sempre é baseada numa condição. Então, digamos que, por exemplo, se chover, eu vou ficar em casa. Se não chover, eu vou na rua, vou resolver algum dos meus problemas e vou fazer alguma coisa, diferente de ficar em casa. Então, isso é uma condição, certo? Eu tenho uma condição de que, se chover, eu vou permanecer em casa. E se não, eu vou sair, por exemplo. Então, essa é a ideia. Temos N possibilidades de condições. Também temos condições como, por exemplo, uma das que a gente chega a usar na programação também, seria a condição para saber se uma pessoa é maior de idade ou não. O que é muito usado em questões de leis e tudo mais, e seria quando uma pessoa ela tem uma idade maior ou igual a 18 anos, certo? Então, essa é uma das condições que podem ser implementadas em um sistema, por exemplo. Então, vamos passar agora para o código para mostrar como é que funciona o if-else e o else-if, para que vocês entendam melhor como funcionam essas estruturas condicionais. Então, vou vir aqui no nosso VS Code. Eu já estou com o meu projeto criado aqui da aula 4, mas, como viram nas aulas anteriores, a gente já aprendeu a criar e fazer todo esse processo, então acho que vocês já estão bem por dentro. Se não viram as aulas anteriores, deixo aqui o convite a vocês, que está bem legal. Assistam desde a primeira aula, e desde a primeira vocês vão ter uma ótima base para poder iniciar isso aqui e chegar nessa aula de if e else, tá certo? Então não deixem de assistir às aulas anteriores, por favor, porque aqui a gente já vai ver algumas coisas que eu vou pular o processo da explicação. Vou focar apenas no assunto da aula, que seria if, else e else if, certo? Então, pensando aqui, vou implementar aqui com vocês o código justamente desse pensamento que eu acabei de falar para vocês, de quando uma pessoa é maior de idade, certo? Para saber se uma pessoa é maior de idade, a gente precisa saber se a idade dela é maior ou igual a 18. Então, o que é que a gente precisa fazer? Primeiramente, eu estou montando aqui um algoritmo para vocês, certo? Então, eu quero um programa que ele receba a idade de alguém e diga se essa pessoa é maior de idade ou menor de idade. Para isso, como é que a gente pode fazer esse programa, esse algoritmo? A gente cria aqui uma variável. Uma idade, a gente sempre vai interpretar como um valor inteiro, certo? Porque a gente não tem uma idade como, por exemplo, 14.25, a gente não conta a idade dessa forma. Sempre é 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente pode colocar aqui que int, idade, vai ser a nossa variável principal que a gente vai ler. E vou colocar aqui que essa entidade vai ser igual a um convert.toInt16, que foi como a gente aprendeu anteriormente, para ler as variáveis, para converter uma variável de string para inteiro. E dentro dos parênteses do convert.toInt16, eu vou colocar aqui o console.readline. E é a forma de leitura que a gente utiliza em aplicações de console. Antes dessa leitura da idade, eu vou colocar um texto para ficar mais fácil de entender o que o programa está pedindo. Então, vou colocar aqui um console.writeLine, abro parênteses, abro aspas e coloco aqui o texto. Informe a sua idade, por exemplo, 2 pontos, espaço. Fecho aspas, fecho parênteses e ponto e vírgula, certo? Dessa forma, a gente já tem o texto sendo apresentado e a idade sendo lida pelas informações que o usuário vai apresentar lá. Então, depois de ter essa idade, o que é que a gente precisa entender, primeiramente? A gente precisa entender como a gente pode fazer para comparar essa idade com o valor de 18, certo?
E porque a gente quer saber se uma pessoa é maior de idade. Qual é a condição que a gente tem quando a pessoa é maior de idade, exclusivamente? Vou colocar em comentários aqui, como a gente viu na aula anterior. A condição para saber se uma pessoa é maior de idade é quando a idade dela é maior ou igual a 18, certo? Ou também podemos comparar da seguinte maneira, que a idade dela basicamente não é menor do que 18. Não é menor do que 18. Por quê? Se uma pessoa ela não tem uma idade menor do que 18, quer dizer que essa pessoa é maior de idade, né? Porque só resta ser maior ou igual. Passando dessa forma, a gente tem essas duas maneiras de interpretar. Talvez tenha outras formas, né? Vocês podem analisar aí da maneira que vocês quiserem, né? Porque o algoritmo não é uma sequência lógica somente, pode ser N sequências lógicas. Então, vocês podem fazer a interpretação da maneira que vocês quiserem. Mas aqui eu quero explicar para vocês é que para comparações, a gente não tem apenas uma forma. Eu vou mostrar aqui para vocês agora as formas que a gente tem de comparar variáveis no C#. Então, as formas que a gente tem de comparar as variáveis são o sinal de maior, que seria esse, o sinal de menor, que seria esse, o sinal de maior ou igual, o sinal de menor ou igual, a comparação para saber se dois valores eles são iguais, que seria igual, igual, porque quando a gente utiliza apenas um igual, isso quer dizer que a gente está atribuindo um valor a uma variável e não comparando, certo? Como a gente já vem utilizando anteriormente. Seria, por exemplo, esse int idade igual a esse valor que vai ser lido. Seria o console.readline que está sendo convertido para inteiro, certo? Exemplificando. Então temos o igual igual e temos o diferente. O diferente seria exclamação igual, certo? Então essas daqui são as principais comparações que nós temos. Nós temos também como negar uma dessas comparações. Então, por exemplo, se eu estou comparando que um número é maior do que o outro e isso dá verdadeiro, a gente pode dizer que isso é falso. Vocês podem não ver muita utilidade nisso de início, porque é meio maluco, né, de entender, mas no futuro, quando vocês estiverem com casos mais práticos, vocês vão ver que é bastante útil. Fica aí de experiência própria. Então, para a questão da negação, que seria essa questão de tornar algo que é verdadeiro falso e algo que é falso verdadeiro, a gente coloca a exclamação, certo? Então, essa exclamação ela inverte o valor booleano, que a gente aprendeu anteriormente na aula de variáveis. Essas comparações aqui, elas sempre vão resultar no booleano. E o booleano, como a gente viu, é um valor verdadeiro ou falso, true ou false, certo? Então, com relação aqui às comparações, o que é que acontece? Esse valor de maior, a gente sempre tem, esses valores aqui, a gente sempre tem que colocar dois valores, um à esquerda e outro à direita do sinal, certo? O que vai ficar na esquerda, eu vou explicar para cada um desses aqui, certo? Como é que eu prefiro interpretar para saber se, por exemplo, esse aqui é o valor de maior? Como é que eu interpreto? Eu interpreto que sempre à esquerda vai estar aberto. Aí eu sei que esse é o valor de maior. E na direita vai estar fechado. Se na direita estiver fechado, é porque esse é o sinal de maior, certo? Esse aqui é o valor de menor. A esquerda vai estar fechado e a direita vai estar aberto. Como vocês podem ver. E assim vai para as outras comparações, certo? Eu prefiro pensar dessa forma. Então, a gente sempre tem que informar dois valores aqui para comparação. E no final de tudo, isso sempre vai resultar em true ou false, certo? Para ficar bem claro para vocês. Continuando, agora a gente vai começar a entender como é que a gente pode fazer esses algoritmos.
Eu vou fazer com essas duas condições aqui para a gente poder praticar um pouco. Então, como é que funciona a estrutura condicional if? Que seria, traduzindo do inglês para o português, if significa se. Então, se a gente for traduzir no pé da letra, a gente pode interpretar como se, aí eu abro parênteses, fecho parênteses, e dentro dos parênteses a gente vai colocar justamente a condição que a gente quer que seja comparada nesse se, certo? Então, aqui eu vou colocar a condição, a primeira condição que a gente falou ali. Se idade é maior ou igual a 18, a gente vai realizar uma ação. Então, como é que eu posso transcrever isso daqui para o nosso if? A gente vai colocar a nossa variável idade, que a gente leu anteriormente. Então, idade é maior ou igual a 18. Então, o sinal de maior ou igual é esse terceiro aqui, certo? Então, vou colocar aqui, idade maior ou igual a 18. Então, o que a gente entende que uma pessoa é quando a sua idade é maior ou igual a 18? A gente entende que essa pessoa ela é maior de idade, certo? Então, após o fechamento dos parênteses, a gente pode colocar aqui chaves e tudo que vai estar dentro dessas chaves aqui vai ser o que vai ser executado quando a condição dos parênteses for verdadeira. Então, sempre que uma pessoa aqui, nesse caso, né, quando uma pessoa ela for maior de idade, vai ser executado o que está dentro do parênteses. Então, para exemplificar isso, eu vou colocar aqui um console.write line, abro parênteses, fecho parênteses, ponto e vírgula no final, e aqui eu vou colocar um texto. A pessoa é maior de idade. Exclamação. Certo? Então, esse texto aqui vai ser apresentado mostrando que a pessoa ela é maior de idade, ok? Agora passando aqui para outro ponto, dessa forma aqui o programa ele já vai rodar, certo? Então, a parte do else, que é o que a gente vai ver agora, ela é opcional da estrutura do if. A gente pode usar o if apenas dessa forma e pode usar com o else. O else, ele seria o quê? Ele seria o se não. Ele seria quando a condição do nosso if ela não é verdadeira. Então, quando isso daqui for falso, ou seja, nesse caso que a gente está interpretando aqui, quando uma pessoa não é maior de idade, ela é menor de idade, certo? Então, quando uma pessoa ela for menor de idade, que seria quando essa condição aqui vai ser falsa, a gente pode usar a estrutura else para mostrar algum valor. Então, para usar essa estrutura else, a gente coloca no final do fechamento da chave do if a palavra else, E-L-S-E. Então, abrimos chaves, fechamos chaves, e dentro dessas chaves, assim como no if, só que diferente, né, no else, vai ser executado tudo que tem relação à condição do if ser falsa, certo? Então, aqui eu posso executar o comando mostrando que console.write line, abro parênteses, fecho parênteses, ponto e vírgula no final, e abro aspas, fecho aspas, e coloco aqui, a pessoa é menor de idade, exclamação, certo? Dessa forma. Logo após isso aqui, eu posso, no final, para que a gente execute aqui o executável do nosso programa, após buildar, né, ele, eu posso fazer aqui o console.readline, certo? Para que o programa ele não se perca após mostrar uma dessas mensagens de verdadeiro ou falso, certo? Só para que a gente veja melhor a apresentação. E uma outra forma, além de vir aqui nos 3 pontinhos e run, de executar o nosso projeto, é apenas vir aqui no terminal e colocar um .NET Build. E o que isso significa? Build vem do inglês que significa construir. Então a gente vai construir esse programa aqui para que ele se torne um executável. Então vou colocar aqui .NET Build. No caso que ele pediu para especificar um arquivo da solução, eu vou entrar, eu vou colocar aqui .NET Build e
a nossa solução, que seria o aula 04 generated esse arquivo que termina com sln, certo? Pronto, aqui ele já buildou. Então eu especifiquei esse arquivo que termina com o ponto .sln. Digitei ele aqui. Como é que eu digitei? Vou mostrar de novo o comando para vocês, que isso aqui é novo, né? Então é .NET build .ctrl/ aula 04.generated.sln, certo? Que é esse arquivo aqui que a gente tem no nosso projeto, que foi gerado. Dessa forma, o nosso programa ele foi executado. Para rodar ele, como é que a gente faz? Vem aqui no nosso explorador de arquivos, vem na pasta que a gente rodou o projeto, buildou, né? Códigos, aula 04. Vem na pasta bin, debug, .NET 8.0 e aqui a gente vai ter o .exe do nosso projeto, que é o executável. Se a gente clicar 2 vezes nele, o programa ele vai ser executado e a gente consegue ver ele aqui tranquilamente, certo? Então temos aqui o informe sua idade. Eu vou informar que minha idade é menor de idade. 13, por exemplo. Ele mostrou aqui, ó, a pessoa é menor de idade, certo? Por quê? Porque ele entrou no else, não no if. Vamos testar novamente agora com a questão do verdadeiro, né? Então vou colocar aqui minha idade verdadeira, 23, enter, e ele vai mostrar, a pessoa é maior de idade, porque ele entrou dentro do if, porque a condição ela é verdadeira. Então, espero que tenha ficado claro para vocês. Na próxima aula a gente vai ver sobre, vamos exercitar, né, o if e else com uma das questões do background, como vimos na aula anterior, só que agora para if e else. Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, deixem aí nos comentários que eu respondo com todo o prazer, sem problemas. Espero aí que todos já estejam inscritos. Muito obrigado por assistirem o vídeo até aqui. Não esqueçam de ativar as notificações para verem os próximos vídeos e assistirem às aulas anteriores, caso não tenham assistido. Agradeço demais pela presença de todos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.